Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, que é a maneira como os pais encaram os problemas dos filhos. Eu sou a Mariane Hartmann, sou psicóloga e trabalho com atendimento a crianças e adolescentes. Menosprezar o problema que os filhos apresentam pode gerar uma série de consequências no desenvolvimento daquela criança e no relacionamento entre pais e filhos. É bem comum os pais entenderem que criança não tem problema, ou os adultos entenderem que criança não tem problema de verdade, que os problemas que as crianças apresentam são simples, pouco importantes, manejáveis com facilidade. Ok, essa é uma visão que o adulto tem sob uma perspectiva de um adulto. A questão é que a gente está trabalhando aqui com um problema que está sendo encarado por uma criança que ainda não tem desenvolvimento pleno das suas habilidades cognitivas, que ainda está em desenvolvimento e que tem uma visão muito diferente do mundo e do que significa ter um problema. Então, a criança pequena, ela vai ter muito menos recursos mentais, emocionais e até de sua estrutura, do seu ambiente, para lidar com aquilo que ela vê como um problema. E problema a gente está falando aqui de um sofrimento, de uma atitude do dia a dia que ela não sabe como resolver, de um conflito que pode ser muito pequeno ou podem ser conflitos maiores. Às vezes as crianças podem estar simplesmente disputando um brinquedo e aquilo para o adulto é uma situação muito corriqueira e simples de se manejar. Mas para aquela criança que está vivendo aquela situação, ela vê aquilo de uma forma diferente porque ela ainda não tem condições de lidar com um conflito daquele tamanho. É o equivalente, por exemplo, a gente pensar na criança que está aprendendo a caminhar. O adulto dificilmente vai exigir de um bebê de 6 meses que ele tenha condições de caminhar. Afinal de contas, é perceptível que aquela criança ainda não tem nem estrutura física para poder desenvolver aquela habilidade. Mas se a gente parar para pensar, os pais não pensam da mesma forma quando a gente fala sobre os conflitos emocionais. Dificilmente um pai iria dizer, mas caminha aí, né? É fácil, não é assim que funciona, né? Mas quando a gente vê uma criança passando por uma disputa, por uma briga ou um sofrimento, é muito mais fácil de se pensar, isso não é nada, vai passar, não dá bola. Então, é muito diferente a forma como o adulto vê essa possibilidade da criança resolver os conflitos emocionais e a forma que o adulto vê o desenvolvimento físico da criança. Isso significa que eu tenho que supervalorizar quando meu filho chora por um problema que ele está passando ou por uma dificuldade, um sofrimento que ele está tendo ali no seu dia a dia. Não significa que eu tenho que supervalorizar, que eu tenho que reforçar aquele sofrimento. Sim, pode chorar, né? Às vezes os pais misturam um pouco essas ideias. Não é supervalorizar, é valorizar, é não menosprezar, não dar a ideia para a criança de que aquilo que ela está sentindo não tem valor algum ou não tem motivo, que não tem porquê ela está daquela forma. Então é importante o quê? Ouvir a criança. Se ela está passando por uma situação que para ela é difícil, é importante ouvir essa criança para entender de fato qual é a dificuldade que ela está passando ali e ajudar ela, oferecer, se colocar como um recurso para ajudar a solucionar aquele problema. Porque a criança ainda dentro dela, internamente, ela ainda não construiu todos esses recursos. Então o pai e a mãe, eles também são uma ferramenta para a criança para que ela possa construir soluções para os seus problemas e construir soluções de afetos para os seus sofrimentos. Então, valorizar o que a criança está dizendo, ouvir o que ela está dizendo, tudo isso vai oferecer para ela uma postura mais empática de um pai, de uma mãe que estão se mostrando disponíveis para aquela criança, para compreender o que acontece dentro dela. E com certeza a criança vai se sentir muito mais acolhida, mais compreendida e ainda vai ter um ganho com isso, que é a melhora da relação entre pais e filhos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se fez sentido, deixa aqui nos comentários e me conta qual foi o teu melhor aprendizado.